Deus Pai Celestial, agradecemos, Senhor, por tudo, pela tua bondade, pelo teu amor, pelo cuidado que o Senhor tem com todos os nossos seus filhos. Agradecemos, Senhor, o sacrifício que o Senhor fez vindo à terra, no nome de Jesus, por ter vindo nos dar a oportunidade, Senhor, de ressarcir as nossas dívidas com o pagamento supremo feito pelo teu Filho Jesus. E dando-nos também a graça de receber o Espírito Santo, o teu Espírito outra vez em nós, para que de novo nos tornássemos dignos de habitar com o Senhor no céu. Agradecemos por tudo, Senhor, e pedimos agora, em teu nome, Senhor, pelo meu cunhado Leci, que está com câncer na próstata, Senhor. Mas nós sabemos, Senhor, que tu nos deu autoridade sobre tudo aqui na terra, em teu nome. Por isso dizemos agora, nesse momento, com essa autoridade que tu nos deste, pois tu, no teu sacrifício na cruz, nos deu a cura, a sanidade e a saúde de volta. Por isso, em teu nome e a favor dele, do Leci, nós dizemos a esse câncer de próstata. Câncer de próstata, você tem um nome, mas teu nome não é nada, porque o nome de Jesus é superior a tudo e foi dado por Deus. Eu te ordeno, te comando a sair desse corpo, abandone esse corpo santo, que a saúde seja restaurada, que o sistema imunológico possa começar a agir e vencer essas células cancerígenas, matá-las e expulsá-las desse corpo. Que o equilíbrio emocional e o equilíbrio físico, a saúde, possa ser retomada e ele esteja curado. Pois tu já pagou por isso e tu já sofreu todas essas doenças na cruz. Em nome de Jesus, lhe agradecemos e estamos já como tranquilos, alegres e felizes por esse acontecimento. Que a tua paz, Senhor, esteja conosco e que o Espírito Santo possa nos dar o entendimento e a compreensão da lição de hoje. Amém. Então vamos, hoje o assunto é o espinho na carne, que Paulo cita, que se passou com ele. É uma passagem muito interessante, está na segunda epístola de Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler de 1 a 10. Está aqui escrito, o espinho na carne. Wander, quer ler para nós? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e irmão de Timóteo, à igreja de Deus, que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai de misericórdia, e todos Deus de toda consolação. Você botou capítulo 1? É capítulo 12. Capítulo 12. Versículo 1 a 10. Ok. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço o homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Eu sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque, se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca no qual 3 vezes orei ao Senhor para que ele desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, estou forte. Fui nécio,
Tá bom, até aí. Até aqui? Então, assim, de cara, deu para entender alguma coisa? Bom. Não. Pouco, né? Ou quase nada, Eu né? não entendi. Uhum. É o que a gente vê, né? Um dia desse eu estava vendo um vídeo, a menina falou assim, eu vou decidir ler a Bíblia, e começou a ler, depois eu falei, tá muito difícil, não estou entendendo nada, tem que pegar um dicionário da Bíblia. Eu pegava a Bíblia e lia com o dicionário lá. É. Porque tinha as palavras que a gente não sabe o que quer dizer. Não é só as palavras também, né? Porque o estudo da Bíblia, você não pode pegar só ler uma versão, não. Você tem que ler várias versões. Se você fala outra língua, leia em outra língua, né? E eu, por exemplo, eu leio em espanhol, leio em inglês, que dá muito mais fácil, eu leio em português, né? Então ajuda muito. Por isso que esse estudo aqui é muito importante. Porque essa passagem deu muito mal entendimento das igrejas. E até um pecado usando isso aí para coisas que prejudicava o cristão, e a chegar até cristão usar isso como que doença era um meio que Deus dava para poder te humilhar e te fazer submisso a Ele. Né? Olha só, então eles interpretam do jeito que eles querem. Por quê? Porque falta entendimento. Porque quer queira ou quer não, a maioria está ali na... A maioria está ali está lendo sem o Espírito Santo. Né? Então vamos começar a ler aqui para a gente entender. O primeiro parágrafo aqui é a repetição aí dessa passagem, do 7 a 10. Né? É para que eu não fosse exaltado acima da medida pela abundância das revelações. Ou seja, por que ele fala para que eu não me exaltasse acima da medida na abundância das revelações? Que revelações que ele está falando aí? Do Espírito Santo para ele. Então, o que aconteceu com Paulo? Paulo, assim que depois ele conheceu Jesus na estrada de Damasco, né? Todo mundo já sabe essa história. Ele saiu lá de Jerusalém com a carta do sumo sacerdote para ir em Damasco prender, né, os cristãos e acabar com eles. Né? Então ele saiu com essa carta, saiu ele e mais alguns cavaleiros. Nessa estrada, Jesus aparece para ele. E veio como um sol do meio-dia, ele citando, né, que é tão forte, é uma luz tão forte que parecia mais forte do que o sol do meio-dia. Ofuscou a mente dele, os olhos dele todinho, que ele caiu do cavalo. Ele caiu do cavalo e ali chegou a dar até escama nos olhos deles. E ele não sabe se os outros também perceberam isso não, mas com ele aconteceu. Então dali ele ficou ali, os outros pegaram e levaram ele para a cidade de Damasco. Ele ficou lá uns 3 dias até que Jesus aparece para um cara chamado Ananias, e fala com ele, Ananias, vai até a rua direita e lá tem um homem chamado Paulo e é um escolhido meu. Aí vai lá e ora por ele. Aí o Ananias chega lá e ora para ele e tira esse escama dos olhos dele. Então ele começa a ver. Né? Então o que é isso? Foi isso para o Paulo? Foi o nascer de novo, o encontro com Jesus dele. Né? Então quando o Ananias retirou as escamas dos olhos dele por causa da força daquela luz, ele começou a enxergar como um homem novo. Então ele sentiu a intimidade de Jesus com ele. Dali depois ele vai para a cidade, na cidade de Damasco, ele começa a ficar pregando. Começou a pregar nas sinagogas. E aí os cristãos tinham medo dele e os judeus ficaram com raiva dele que ele estava pregando. Então ele tem que sair fugido. Né? Dali então, para onde ele vai? Ele vai para o deserto, orar a Deus, e Jesus pega e revela todo o Novo Testamento para ele. Então essa foi a revelação, ele teve a revelação de tudo. Então o cristianismo que nós temos hoje é graças ao Paulo. Graças ao Paulo, ele que teve a revelação todinha. Enquanto os 11 apóstolos estavam lá perdidos,
mesmo depois do Pentecostes, né, eles estavam perdidos ainda. Ele não se encontrava, não, né? Então a filosofia toda veio para ele. Então foi a abundância de revelação mesmo, né? Por isso que aí ele fala, aí ele está contando essa história aí. Aí o pessoal entende da maneira que eles entendem, né? Para que não fosse exaltado acima da medida. Pela mudança de gerações, foi me Para dado que um não fosse espinho na carne. relação. Foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás. Olha aí, ó. Olha o que o pessoal entende. Foi-me dado um espinho na carne. Quem era o espinho na carne? O mensageiro de Satanás, né? Ele era, então, um mensageiro de Satanás. Aí as pessoas pensam que é doença, enfermidades, né? Para me esbofetear, para que eu não fosse exaltado acima da medida. Por isso pedi 3 vezes ao Senhor para que afastasse de mim. Afastasse o quê? Esse mensageiro, né? E disse-me, aí a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, portanto, está certinho aí ou está diferente? Certinho. Tá. Me gloriarei nas minhas enfermidades, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso tenho prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Olha só, cada uma frase dessa aí vai ser bem estudada, tá? Porque quando estou fraco, então sou forte. Ou seja, o que ele quer dizer aí? Quando eu estou fraco, ou seja, quando eu sinto essa investida do Satanás em mim, ele é forte, mas ele é forte em Jesus que fortalece ele. Ele confia. Né? Então, confiado em Jesus, ele vai sobressair daqueles ataques. Né? Aqui mais na frente vai falar assim, que Jesus falou que nós não estamos livres da perseguição, não. Né? Nós cristãos iam ser perseguidos. Então, se nós não somos perseguidos, é porque nós estamos andando junto com Satanás. E não estamos também fazendo nada de diferente. a gente fica forte quando a gente está bem fraco mesmo, né? Sentindo alguma coisa, em quem que a gente procura, né? Logo no Senhor. Você não é? só é forte quando você procura o Aí Senhor. vem a fortaleza. Né? Por isso que nesses casos de doenças, a gente tem que aproveitar a oportunidade e buscar o Senhor. Né? A maioria só na doença, Aí você procura médico, você pede os outros para orar para você. Né? Mas cadê a fé? Cadê? É essa hora que você tem usar para que você seja vitorioso naquela experiência. Não é isso? Então, procure a Deus. Não fica com fé de médico, que o médico vai lá e vai te dar 3 meses de vida, você morre. A quantidade imensa de pessoas que vai no médico, você está com câncer, você está com efizema, você tem 3 meses. O cara vai contando o dia, com 6 meses ele morre. Né? Antes até. Não foi o caso daquele casal que nós contamos aqui umas semanas para trás, né? O cara deu AVC nele, um stroke, né? Um negócio do cérebro, matou quase a metade do cérebro dele, e a mulher, com fé, falou que não, vamos, né, sair disso. E o médico falou, você tá ficando doida. Né? E o cara saiu mesmo, com 2 semanas, o cara estava andando e vivendo normal. Né? Então apegue-se ao Senhor. Tudo posso em Jesus que me fortalece. Wander, lê para nós agora esse espinho. Esse espinho na carne que Paulo mencionou tem sido usado e mal utilizado pelos cristãos para justificar a submissão a quase qualquer problema que surja. Satanás distorceu esta passagem da Escritura para enganar muitas pessoas a acreditar que Deus não curaria Paulo. Então, como eles podem esperar ser curados? Vamos examinar isso de perto e descobrir exatamente qual era o espinho da carne de Paulo. Bom, então você viu aqui, acreditavam que Deus não curaria Paulo. Por quê? Só porque ele falou assim, a minha graça é suficiente. Né? Então,
O que Deus quis falar com Paulo, minha graça é suficiente? Confia em mim que... Confia em mim. Pronto. Fique ligado em mim, que isso aí para mim é fichinha, né? Então, minha graça é suficiente. Eu já te dei a autoridade, então use da autoridade que eu te dei. É a mesma coisa que aconteceu com Moisés. Quando os egípcios estavam atrás dele, aquele povo lá tudo, ele viu o mar vermelho na frente dele, tá lá, ele pegou. E agora, Senhor, o que eu faço? Usa o seu cajado que eu te dei. Né? Por que você tem que perguntar? Olha o cajado aí. Não foi esse cajado que lá atrás Deus pegou o cajado e que esse cajado é meu. Então joga ele no chão. Na hora que ele jogou no chão, o que aconteceu com o cajado? Hein? Eu não sei. Virou cobra. Não ficou? foi. Aí, agora pega pelo rabo. Você pega uma cobra pelo rabo? Não. Você pega? Não pega de jeito nenhum. Ninguém Cobra. pega, né? Então pegar pelo rabo não é o suicídio? É. Então necessita o quê? Fé. Fé, né? Então ele pegou pro rabo. O que aconteceu com a cobra? Cajado. Virou cajado de novo. Aí agora não é o seu cajado, não, agora é o meu cajado. Deus falou para ele. Então, aqui dali é o cajado. Qual que é o nosso cajado hoje? É. O Espírito Santo. A fé, No Espírito que é o Espírito Santo. Entendeu? Então, veio a doença, tiro de letra, Senhor. Vai embora. Né? Então, é isso que a gente tem que ter. Não é que Deus negou curar o Paulo, não. E o pessoal das igrejas fica falando que Deus não quis curar o Paulo. Não, vou te curar não, minha graça é suficiente. Não, ele quer dizer que você tem a graça, use. Você mesmo pode Né? ser. Com certeza. Deus falou para Moisés, então espera então, desculpa aí, tá uma falha minha, eu tinha que abrir aqui primeiro. Abre. Não, bate o cajado e pronto. Né? É que nem na Olha pedra, né? Ele bateu na pedra, surgiu a água. Cadê a fé? Foi ali, né? Então, é isso que acontece. Você tem que usar a autoridade que foi te dada. E a autoridade nos dada é simbolizada no Espírito Santo. Você tem um Espírito agora, e esse Espírito te liga com Deus. Né? Um que não é nascido de novo, não tem o Espírito Santo. Esse tem autoridade? Não. Não. Esse tem ligação com Deus? Não. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. É a mesma coisa você botar aquele interruptor lá e essa luz aqui sempre passar a fiação. Né? Então, vamos adiante? Vamos falar. Em primeiro lugar, esse espinho veio por causa da abundância de revelações que Paulo havia recebido. Até que uma pessoa tenha uma abundância de revelações, semelhante ao que Paulo teve, ele não terá um espinho. Isso desqualificará quase todos aqueles que se encontrarem atrás do espinho de Paulo. Olha aí, parece até sarcástico, né? Então o pessoal diz, isso é um espinho na minha carne, é um meio de Deus, né? Bom, aqui o Paulo falou que ele tinha esse espinho, né? Que era por causa da abundância de revelação. Você chega nas igrejas, chega perto de qualquer um, você tem abundância de revelação? Eu não tenho abundância de revelação. Né? O que eu tive aqui foi frequentar uma escola que me deu alguns conhecimentos, né? Mas Paulo recebeu a doutrina de Deus toda naquele momento, naqueles 40 dias que ele ficou no deserto, só em contato com Deus. A mesma coisa aconteceu com Jesus nos 40 dias, né, no deserto, e a mesma coisa também aconteceu com quem? Com Moisés, lá em cima da montanha, né? E com quem mais também? Abraão, não? Não, Abraão não. Então, assim, é esses momentos de contato com Deus que você... também com o João do Apocalipse, né? Também ele teve esse contato. Por isso que ele fala que há 12 anos atrás, não sei se no corpo ou fora do corpo, ele só sabe que ele foi o terceiro céu, lá no top. E encontrou com Jesus e Jesus revelou tudo para ele. Né? Agora, isso acontece com muita gente? Não. Então não fala que você tem espinho na carne, não, porque você não tem abundância de revelação.
né? Bom, continue. Então, o versículo 7 diz que veio para que Paulo não fosse exaltado acima da medida. Tradicionalmente, isso tem sido interpretado para dizer que o espinho era para manter Paulo humilde. Portanto, Deus tinha de ser o autor disso, porque somente Deus gostaria que Paulo fosse humilde. Mas há uma maneira piedosa de ser exaltado. 1 Pedro 5,6 diz: Humilhai-vos, pois, debaixo da pobreza, da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Aqueles que se submetem, humildes, a Deus serão exaltados por Deus. Paulo não estava falando de exaltar-se acima da medida pelo orgulho, mas sim, o espinho veio de Satanás para impedir que Paulo fosse exaltado por Deus aos olhos do povo. Muito mais pessoas teriam recebido o que Paulo pregou se tudo fosse sempre cor-de-rosa para ele. Olha, interessante. O que aconteceu? Esse mensageiro de Satanás, um demônio, né? Perseguiu ele a vida toda. Depois eu vou falar na lista aqui o que aconteceu com ele. Naufragado no mar, lá no mar profundo, no meio do mar Mediterrâneo ali, né? Açoitado 39 vezes, aprisionado lá em Jerusalém, aprisionado em Roma, e tanta coisa aconteceu com ele, né? Então, foi apedrejado também, que só pararam de jogar pedra nele, porque pensaram que ele estava morto. Aí Deus ressuscitou ele, e ele levantou, no outro dia ele já estava viajando mais de 20 quilômetros para poder pregar, né? Então, quando fala aqui, o espinho veio de Satanás para impedir que Paulo fosse exaltado por Deus aos olhos do povo, né? Então, Satanás não queria que Paulo fosse exaltado por Deus. Porque imagina assim, esse cara aí está dando um show terrível aí, está mostrando as verdades para eles, eles estão se libertando, eu estou perdendo as minhas vítimas, eu tenho que pegar esse cara e arrebentar com ele. Porque senão ele vai esclarecer todo mundo né? Vai mais gente. E vai mais gente e eu vou ficar sozinho quando eu for para o inferno, né? Então esse espinho na carne foi com esse objetivo. Não é mesmo? Bom, quer ler? Deus engrandeceu ou exaltou Josué aos olhos do seu povo. Josué 3,7. Ele continuou a fazer isso com as pessoas que ele usou na nova aliança. Atos 5,13. Assim vemos que a exaltação mencionada não é um tipo negativo, mas um tipo piedoso. Isso só fortalece ainda mais o fato de que o espinho não foi obra de Deus. Viu? Tá vendo? Então, o espinho na carne não foi obra de Deus, era o Satanás que estava ali, né? E o que eles interpretam é que veio de Deus, né? Para que o Paulo não se exaltasse por orgulho, eles pensam isso, para manter humilde, né? E botar cabresto nele. Botar o cabresto nele, né? Então, assim, você vê como é que as pessoas interpretam as coisas tudo errada? E tem muito mais passagem no Evangelho que é completamente inverso o que eles interpretam. Né? Por quê? Porque falta um estudo minucioso à luz do Espírito Santo, para entender, né? Tem que ter um entendimento do Espírito Santo dá. Quer ler de novo, André? No versículo 7, logo após o espinho da carne ser mencionado, há uma frase entre vírgulas que diz: o mensageiro de Satanás para me esbofetear. Esta é uma explicação do que era o espinho. Não era uma coisa, mas sim um mensageiro demoníaco. A palavra usada como mensageiro aqui é sempre traduzida como anjo ou mensageiro, se refere a um ser criado. Então, o espinho de Paulo era literalmente um demônio enviado de Satanás para esbofeteá-lo. A palavra buffet significa golpear repetidamente, como as ondas golpeiam as costas. Como eu falei aqui, ele foi apedrejado, lá no barco, quando ele viajou de Jerusalém para Roma, né,
o barco estava ameaçado de naufragar, porque veio uma tempestade muito grande, eles queriam julgar ele fora do barco, porque falou esse cara aqui que está causando esse vento forte. Aí ele pegou e passou a noite, aí à noite veio um anjo e falou com ele: Paulo, não se preocupe, você estará lá em Roma. Aí no outro dia ele pegou e falou com o capitão e com os caras: não se preocupe, nós todos vamos sobreviver. E todos sobreviveram. O barco se arrebentou na pedra, mas todos sobreviveram. E muito mais coisas, né, que já citamos, que aconteceu com ele. Né? Está aqui no como, né? Como essa força demoníaca atingiu Paulo continuamente, tradicionalmente foi ensinado que era com doença. E o que fez muitas aceitarem isso é o uso da palavra fraqueza e enfermidade, nos versículos 9 e 10. Enfermidade, definitivamente, significa doença e é usada dessa maneira em 1 Timóteo 5,23. Mas esse não é o único significado da palavra, enfermidade. Né? A definição número 2 é qualquer falta ou inadequação. Por exemplo, Romanos 8,26 diz: também o Espírito ajuda as nossas enfermidades. Nesse caso, essa palavra aqui é naquela hora que fala assim, como vocês têm inadequação, ou não, quando não sabe o que pedir, quando orar, pede ao Espírito Santo que ele te ajuda a orar. Entendeu? Então, o Espírito Santo intervém para você. O Espírito Santo é como um auxiliar para nós, né? É o consolador, é aquele que nos dá a interpretação. Lá está em João 14, versículo 16. Né? Então, o Espírito Santo ajuda em todas essas atitudes, né? Nesse caso, o contexto deixa claro que não se trata de doença, nesse caso, né? Mas sim de não saber pelo que orar. Nessa passagem, Romanos 8,26. Nossas mentes finitas são uma enfermidade ou uma inadequação. Quer dizer, nós não temos capacidade para tudo. Né? São finitas. Ainda não tem capacidade. Então, pede ao Espírito Santo. Por isso que quando nós oramos, a gente fala assim, que o Espírito Santo nos dê o entendimento e a compreensão. Ele é como uma lente para nós. Entendi isso. Né? Ele tem que se apoderar dessa ajuda que ele promete a gente. Né? Vale, quer ler? Se olharmos para o contexto do espinho da carne de Paulo, descobrimos que enfermidade não significa doença. Em Coríntios 12, 9 e 10. Em Coríntios 2, Coríntios 11 a 30, Paulo usa a terminologia exata de gloriar-se nas enfermidades, que é usada apenas alguns versos depois ao falar sobre esse espinho. No 11º capítulo, ele havia acabado de listar quais eram essas enfermidades. Nos versículos 23 a 29, ele lista coisas como prisão, açoites, naufrágios e apedrejamentos. Nenhum deles fala de doença. O versículo 27 menciona fraqueza e dor, que alguns tentaram fazer mal, mas é bem possível que ele pudesse estar cansado e sofrido dores de coisas que não ser apedrejado e deixado para morrer. Todas essas coisas listadas em Coríntios 11 se referem às perseguições como enfermidades. Então, no contexto, o espinho de Paulo era um anjo ou mensageiro demoníaco enviado por Satanás que continuamente provocava perseguições contra ele. Isso também é verificado por 3 referências do Antigo Testamento: Números, em Josué e Juízes, onde as pessoas são chamadas de espinhos em seus lados e espinhos em seus olhos. Então, nessas passagens também que ele cita, também é citada essa frase: espinho na carne, né? Espinho nos seus olhos e espinho nos seus lados. Né? Então, isso são para definir como um modo para atrapalhar você fazer
com totalidade um bem que você está fazendo para agradar a Deus como missão. Né? Ok. Paulo pediu ao Senhor que removesse dele a perseguição, né? Não a doença. Tá vendo? Então, removesse dele a perseguição, não a doença. E o Senhor lhe disse que sua graça era suficiente. Tá? Então, a graça dele era suficiente para repreender esse inimigo, né, que estava prejudicando ele. Não somos redimidos da perseguição. E mais tarde Paulo declarou isso quando disse em 2 de Timóteo: todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus serão perseguidos. Ou seja, a perseguição vai ter, mas você tem a autoridade para reprimi-los. Né? Enfermidade você vai ter, mas reprime. Né? Vai ter a luta contra você, mas você tem a força. Por exemplo, hoje a gente vê o presidente Bolsonaro, não é perseguido demais, Ok. mas ele, com sabedoria, ele vai se rechaçando, e aqueles que se colocam de cara contra ele, vai caindo, né? Vai caindo, vai morrendo, né? Um dia desses eu vi um vídeo que fala isso. Fulano de tal desejou a morte de Bolsonaro, 2 dias depois ele morre. Ciclano aconteceu a mesma coisa. Foi citando muita gente que lutava contra ele, né? Perseguido. E Mensageiro. outros. Por exemplo, Moro fez aquilo com ele. Hoje é um zero esquerda, né? O governador do Rio de Janeiro foi empichado. João Dória é o Zé Ninguém hoje. Quando você se firma com Deus, a vingança pertence a Deus. Eles vão se caindo, pouco a pouco. Né? De bom grado, portanto, ele se gloriava em perseguições, censuras, necessidades e angústia, para que o poder de Cristo repousasse sobre ele. 2 Coríntios 12, 9. A palavra glória é uma antiga palavra inglesa que significa ter domínio ou comando. Tá vendo? Glória, ter domínio ou comando. É usada em Êxodo 8, 9, onde Moisés disse a Faraó para se gloriar sobre ele, ou ordenar-lhe quando destruir as rãs. Então, quando Paulo falou de gloriar-se nessa enfermidade, seria então domínio ou comando, né? Ou perseguições, tá vendo? Então, tem perseguição, tem enfermidade, o que seja que está, né? Usa a sua autoridade que Deus lhe deu de volta através de Cristo Jesus. Ele então estava falando de vitória, mesmo no meio aos assédios contínuos. Ok. Wander, quer continuar? Em Atos 14, 19. Paulo foi apedrejado e dado como morto, mas Deus o ressuscitou, e no dia seguinte ele andou pelo menos 30 quilômetros até a próxima cidade e começou a pregar novamente. O Senhor não parou a perseguição, mas a força de Deus certamente se aperfeiçoou na fraqueza de Paulo. Você pode imaginar o que aqueles que apedrejaram devem ter pensado? Eles podiam ver a humanidade de Paulo nos cortes e contusões, mas também podia ver a força sobrenatural de Deus fluindo através dele. Pois quando estou fraco, eu estou... Então sou forte. Então sou forte. Olha, gente, você imagina que Não. a gente pegar um cara ali fora, vamos lixar esse cara, né? Ele está fazendo uma coisa que nós não gostamos. Apedrejamos, batemos nele adoidado, e vamos largar que já está morto, e vamos embora. No outro dia, o cara já tinha levantado, estava vivo, e estava fazendo uma caminhada de 20 quilômetros. Isso ou não é o poder de Deus? É igual a questão do Bolsonaro que você citou. O cara toma uma facada, daqui a pouco já é presidente do país, já. Rápido demais, recuperação. Quem recupera isso tão rápido? Então, é o poder de Deus ali sendo exaltado, não é verdade? Verdade. Leia, Vlad, você que lê melhor. Há duas outras passagens da escrita que aqueles que acreditam que o espinho da carne de Paulo era uma doença tentaram usar para verificar isso. Um deles é Gálatas.
Aqui Paulo diz que ele pregou o evangelho a esses Gálatas por meio de uma enfermidade da carne. No versículo 15, ele faz referência a essas pessoas estarem dispostas a arrancar seus próprios olhos e entregá-los a ele. A partir disso, ouvi ministros pregarem que o espinho de Paulo era uma doença rara e antiga, caracterizada por olhos lacrimejantes e inchados. Mas, vejamos como quem Paulo estava falando quando disse isso. Ele estava escrevendo para as pessoas que viviam na região conhecida como Galácia, que tinha como principais cidades Derbe, Listra e Icônio. O caso que mencionamos anteriormente, em que Paulo foi apedrejado e deixado para morrer, aconteceu em Listra, uma cidade da Galácia. No dia seguinte, Paulo caminhou até Derbe, outra cidade da Galácia, e começou a pregar-lhes. Tenho certeza que ele tinha olhos inchados e lacrimejantes, além de vários cortes, hematomas, mas não eram o resultado de alguma doença. Eles eram o resultado de terem acabado de ser apedrejados. Ele também diz no versículo 13 que sua enfermidade foi no princípio, o que deixa a impressão de que foi apenas uma coisa temporária da qual ele se recuperou. A próxima escritura, usada para dizer que o espinho de Paulo era olhos ruins, também está em Gálatas, capítulo 6, versículo 11. Ele diz: Vede, quão grande é a carta que vos escrevi com minha própria mão. As pessoas disseram que os olhos de Paulo estavam tão ruins que ele teve que escrever em letras grandes. E era isso que ele estava fazendo referência. Isso é apenas uma suposição e não uma boa nisso, ou o correto disso. É muito mais crível acreditar que ele estava simplesmente se referindo à longa carta que havia escrito aos Gálatas. Então você vê ali que quando ele fala assim, porque em inglês, letter, é letra ou carta. Então eles estão interpretando que era letra, com grande letra. Está escrevendo com A desse tamanho, vocês, entendeu? Porque ele estava Mas está escrevendo uma carta grande. Essa carta de Gálatas, ela é grande. As outras são 2 capítulos, 3 capítulos, 4 capítulos, e ela é 6. 6 capítulos, né? Então, é uma grande carta, né? Entendeu? Como é que a ignorância faz, né? Então, a razão pela qual é tão importante perceber que o espinho na carne não foi algo do qual Jesus morreu para nos redimir, como a doença, é para que não nos submetamos a essas coisas. Tiago diz em 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de você. Temos que resistir ou lutar ativamente contra o diabo e as coisas que ele traz, para vê-los fugir. Satanás usou o ensino tradicional sobre o espinho de Paulo para levar muitos cristãos a se submeterem a ele, ao Satanás, né? Mas louvado seja Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, não use isso, né, que Deus não quis socorrer ele, não foi nada disso, né? Que Deus pôs a doença nele. Que Deus pôs a doença nele para ele ficar humilde e não se exaltar, não. Era Deus que exaltava ele, né? E queria exaltar mais ainda, para que ele pregasse mais e convencesse mais gente, né? Então, a má interpretação tira a força da lição para nos edificar. Então, no caso, eles acham que Deus pôs isso nele, porque ele estava se exaltando com as revelações que ele tinha o poder para de ele Deus exaltar, eu dei muita revelação, e agora, para ele exaltar, eu vou... Esse cara é orgulhoso. Está se exaltando, eu vou tacar essa doença nele. Não foi doença. Então, ele falava que era o emissário de Satanás, que perseguia ele. Por exemplo, quando ele chegou na cidade para pregar, que essa que ele foi apedrejado, era uma cidade que tinha muitos idólatras, tinha ídolos, né, igual imagens, essas coisas assim, e ele ficava vendendo na rua. E essa cidade, os caras, os ourives, ganhavam dinheiro pra caramba. Ele chegou lá, começou a pregar, e aí constantemente aparecia uma mulher que imitava uma voz tipo ventríloga, e falava que era o jumento que estava falando. Paulo, o emissário de Deus, tal.
Aí ele saiu e ia embora. As 3 vezes ele chegou e falou com ele, você, de hoje em diante você não vai falar mais, até que você se arrependa. Né? E a mulher parou de falar. Aí, quem era o dono dela, que ela era escrava, né? Não pôde mais vender as coisas dele. Então esse cara, até cito o nome dele, foi lá e dedurou ele pros líderes da cidade. Eles vieram, pegaram ele e açoitaram ele. Aí depois de açoitar, ele falou assim, vocês não podiam ter açoitado, eu sou um cidadão romano. Né? Aí eles prenderam ele, depois soltaram ele e ele foi embora. Então assim, sempre vai ter inimigo, sempre vai ter um que vai, né, que vai te perseguir. A perseguição não tem jeito, Jesus falou que você ia ter perseguição, agora você usa da sua autoridade, né, Seja até hoje, né? e usa o poder de Deus. É igual o Wagner está me contando o caso do amigo dele na empresa. Então, perseguição está em tudo quanto é lugar. Tá em tudo quanto é lugar. Ué, o agente do Satanás está em tudo quanto é lugar. E principalmente na família da gente. Porque aí É a vem primeira, né? É onde você está, os seus quando- próximos. Tem O cara perseguição. deixa a inveja entrar nele, começa a perseguir aquele que tira, né? Quer sobressair, eu vou mostrar ele. Mas aí que é a questão. Quando você está em Cristo, quando É. vem isso, você só repreende. É, Você tem fé e acabou a Você vontade. repreende, deixa a vingança Deixa na mão de Deus e e pronto. continua ligado a É. Deus. Agora, E a se você- bênção Se continua você vindo. focar no demônio, no espinho da carne, no mensageiro, você não está com fé. Você não está acreditando que Deus faz. Então aí ele vai te prejudicar mesmo. Porque o Satanás quer tomar o seu tempo. Quando você se vira contra ele e perde o tempo com ele, você já não está pregando. Aí ele pega o ponto fraco. É. Aí vai lá. É. Vai E naquele ele sabe, local. ele sabe o ponto Claro. fraco da Sabe. gente. Pode Aí deixar qual brecha, foi né? o nosso ensinamento nas Ele é astuto, lições né? anteriores? Nossa. O que você fala com o Satanás? Ele poder. Você está certo, eu tenho esse defeito mesmo, mas eu já sou perdoado por Deus, Deus continua me amando e amando cada vez mais, eu vou conseguir sair fora disso. E você se afasta de mim. Por isso que ele falou. Resista ao diabo e ele se afastará de você. Não deixa brecha, que senão entrou, já era, né? Não pode deixar. Desse, né? A pessoa se sente fraca, mas aí é que tá. Se sente forte quando tem, né? Quem? Senhor. Vai Nós só nele. somos fortes. Então, essa em história Jesus. de Paulo, eu encontro aonde? Para mim ler, para ficar mais por dentro? Tá em Coríntios. Segunda Tá aí, Coríntios, Coríntios. 2 Coríntios Tem mais, 12, né? capítulo 12. Porque tem, esse Paulo aí É o que escreveu Eu trocentas acho que eu cartas. cartas. Se não fosse Tá, ela, não essa se é a deixa de Paulo. Filipenses, Não, você vê Paulo, você vê em Coríntios. Romanos. Ó, começa Paulo. É. Primeiro, Ato dos Apóstolos, não foi ele que escreveu, mas tudo ali é falado do Ato dos Apóstolos. Quem fez alguma coisa? Foi ele. ele teve Né? mais. Não, o Ato dos Apóstolos ele não escreveu, mas ele é o ator principal. A primeira, Romanos é ele que escreve. Depois em 1 Coríntios, 2 Coríntios, ele que Tudo é escreve. Paulo, tá. Tudo é ele que É escreve. porque pra gente Ele ver- escreveu mais da metade do Velho Testamento, Do Novo Testamento. do Novo Testamento. Então depois vem Gálatas, Tessalonicenses. Timóteo, Tessalonicenses 1 e 2, Timóteo 1 e 2, Filemão e... Porque por causa das revelações que ele teve. É ele que recebeu a revelação Tá. de Então aí Jesus. ele escreveu É. as revelações. Por que Jesus foi até ele? Porque aqueles 12 lá, meu Deus, viveu comigo e falou, perdido. Ele teve que ir lá puxar a orelha do Pedro. Aí você vai ver a história do Paulo, ele era um publicano, filho de tendeiro, o pai dele era muito bem, ele era poliglota, um cara inteligente, ele tinha um monte de coisa também que facilitava, aí ele aceitou o Senhor, o Espírito Santo era usado dessa sabedoria dele toda, mas no poder de Deus, e era respeitado. Não, o que Deus viu nele não foi sabedoria. O que Deus viu nele foi a obediência. Isso. Ele era obediente ao que ele entendia do judaísmo. Uhum. E ele era incisivo, fiel. E Então, forte. seus, olha, esse cara então é um instrumento afiado. Eu vou botar a mão dele no cabo desse instrumento e vou usar ele. Isso então serve para nós hoje. A obediência é muito importante. A obediência. Tudo. Obediência aos pais, E submissão. ao professor, Obediência e às submissão. regras, É. as leis. É. Obediência é importante. De Isso, nada, a palavra assim, de nada
De nada É um. é bom você seguir só as coisas de Deus e não seguir as coisas da terra. Começa porque às na vezes você vai dar, infância, você né? vai burlando um monte de lei. Uma criança não Como obediente, ela já começa Já a começa. desprender. É. Aí ela vai virando adulto. Porque qual a única obediente. coisa é certa verdade. que a gente tem para seguir? Ali, Eu seguir o que eu quero, aí a gente tá aqui de cabelo branco, já sabe, né? Eu Não, fui não. seguir qualquer, eu só dei com os burros É, na água. não é. Né? Quer votar Então, também não, eu vou assim. seguir o que os outros falam, também. é cego guiando o cego. Porque no né? Pai Nosso Eu fala, eu vou seguir o quê? seja feita O que é a sua certo vontade. é Deus assim na terra e como o que no ele céu. deixou, Não, que é a nossa. Bíblia. Bíblia. Então, eu vou conhecer o que Deus, a regra que Deus deixou para mim na Bíblia. É isso Ou eu mesmo. vou seguir o livro de controle mental, ou um palestrante tal. Eles são igual a mim. Não são igual a mim? Então, quando eu botar meu foco em Jesus, que está na Bíblia, Jesus falou assim, a Bíblia foi escrito sobre mim. O Velho Testamento foi escrito para preparar a humanidade para a chegada dele. E ele chegou, nos redimiu, e tudo fala sobre os feitos dele e o que ele fez por nós. É o caminho, a verdade é É, por isso que eu falei, ele é o Então, caminho, a verdade e a vida. Antes dele vir Antes, também, né? ele não era o caminho, a verdade e a vida? Quem que era o templo? Que todo mundo tinha que tinha vir. de lá, né? Era o caminho, a parte do pátio, a verdade e a parte do sacrifício, e a vida era a parte que encontrava com Deus. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, que encontrava com Deus. Ele era o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, tudo é ele. Exatamente. Agora, se eu for procurar outro, tudo bem, ele Transformar a espera. Deus através Você vai de passar quem? 10 Jesus, anos, né? 15 anos, 20 anos só levando chute na bunda, só levando Não. pedrada. É o intermediário, é Jesus, é direto. Com ele, você sofre pouco ou quase nada. É isso mesmo. Então, vamos encerrar? Vamos Amém. Mais uma vez, Senhor, obrigado por tudo, por essa semana. Obrigado pela oportunidade que nos desse, Senhor, de proclamar a sua palavra, de dizer a todos que o Senhor é puro amor, que o Senhor está conosco, o Senhor quer nos cuidar, e o Senhor quer que nós o ouvimos, Senhor. Agradecemos pelo Jesus Cristo enviado por Ti e que nos facilitou agora a chegar a Ti, Senhor. Com sobriedade ao Teu trono, Senhor. E dizer a Ti, Pai Celestial, que Jesus foi por mim e por isso eu estou aqui, Senhor. Agradecemos por tudo e pedimos por todas as pessoas que estão em necessidade, que estão com problemas emocionais, pessoas que ainda não se descobriram na vida, Senhor, que o Senhor possa colocar a mão na mente deles, abrir o coração deles e eles possam sentir o Teu amor eterno por eles, Senhor. A todos nós também, Senhor. Assim seja. Amém. 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 Quem aceitou Jesus